Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigo Germano nesta noite. Meu nome é André Queiroz e hoje nós vamos dar continuidade à nossa palestra sobre as colônias espirituais. Relembrando esse tópico que já foi muito debatido desde Allan Kardec, passando por vários pensadores espíritas, entre eles Chico Xavier. O universo ele se compõe de diferentes esferas que estão no universo. Esferas com diferentes graus de luminosidade, de vida, e que servem e servirão de morada àqueles que estão e a nós, e retornaremos para nossa pátria espiritual. Em cada uma dessas colônias, existem diferentes conformidades e condições espirituais que nós vamos seguindo. Emanuel Swedenborg também foi um filósofo, também ele abordou essa questão da espiritualidade, mesmo não sendo a época junto ao kardecismo, pois ele nem existia nessa época. Ele foi um filósofo sueco e ele, através do desdobramento, através de sonhos, ele teve acesso também a essa questão das colônias espirituais. E por que Deus permite que isso aconteça? Para que em diversas religiões, em diversos pensamentos, formas de expressão, nós tenhamos essa verdade consolidada. Deus, em sua infinita misericórdia, ele não deixa a verdade circunscrita a um determinado local. Ela continua plena em diversos locais para que ela se espalhe. Inclusive, isso no Novo Testamento é muito colocado em Mateus, Marcos, no Evangelho de João, que a verdade ela irá se propagar em diversos cantos. E assim, nós saberemos quando é algo verdadeiro ou não. Ele nos fala, Emanuel Swedenborg, que ele teve um sonho. E nesse sonho ele via diversos locais onde com uma vida muito semelhante a nós. Existia comércio, existia desenvolvimento de serviços, existiam muitas formas de vida e muitos complementos iguais à nossa, onde ele chega à conclusão que aqui, no planeta Terra, era uma cópia de lá. Isso depois Chico Xavier nos coloca em várias de suas obras. Ele nos diz que, inclusive em Júpiter, existem outras formas de vida, que até então Júpiter era um planeta muito conhecido dentro da astronomia, e ele acabou abordando essa questão. Mas voltando às nossas questões das colônias espirituais, no Brasil, nós já fizemos uma primeira palestra a respeito dessa questão, e agora nós vamos dar continuidade às colônias espirituais existentes no Brasil. No primeiro tópico, nós falamos sobre as colônias existentes no Rio Grande do Sul e em Rondônia. Colônias que nos deixam muito clara como existem diversas colônias, diversos locais, para que os espíritos eles possam ser recebidos, que eles possam estar nas condições que eles desencarnam, eles serem recebidos e poderem continuar o seu processo evolutivo. Existem colônias socorristas, existem colônias correcionais, existem colônias de desenvolvimento, do estudo, da arte, de pesquisas no autoconhecimento, de pesquisas científicas, enfim, diversos tipos de colônias que possamos desenvolver os nossos talentos e também desenvolver as nossas dificuldades. Hoje nós vamos falar especificamente sobre algumas colônias. A colônia das águas, por exemplo, ela é uma colônia próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas desse grande rio com o encontro com o mar. O objetivo dessa colônia, existente no rio Solimões, é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela importância e pela impressão da doença. Aqui um primeiro ponto a nós destacarmos é que nem todos aqueles que têm problemas circulatórios, eles vão estar nessa colônia. As colônias, elas são preparadas, meus queridos irmãos, para receber aquelas pessoas que são afins à cura ou à necessidade. Mas no caso da necessidade, essa colônia ela vai auxiliar quando a doença foi tão grave, tão profunda, a ponto de marcar o perispírito do encarnado. Então ele irá para lá para se restabelecer
entender por que determinado local é desenvolvido para ele, entender o que desencadeou essa doença nos problemas circulatórios, no problema circulatório que ele tem, e a partir daí contribuir para o seu desenvolvimento espiritual. E quando houver uma nova encarnação, ele vai estar preparado. Imagine nós pensando na parte sul do Amapá, na parte sul de Roraima e todas as partes norte dos estados do Amazonas e do Paraná, num sentido de um retângulo. Todas essas 4 regiões estariam destinadas para tratar dos nossos irmãos desencarnados quando necessidade de problemas circulatórios. Uma outra colônia interessante de nós pensarmos, e aqui vale destacar como todas as religiões provêm de Deus, todas as religiões são boas, todas as filosofias são para o nosso crescimento quando bem desenvolvidas, quando baseadas na racionalidade. A colônia Amigos da Dor é um exemplo claro. Ela fica no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, por Porto Seguro e avançando até o Oceano Atlântico, parte do Oceano Atlântico, vamos dizer. Ela realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia, e em função dessa questão da religião católica, que ela é muito forte em nosso país, ele acaba proporcionando uma visão para o desenvolvimento da vida espiritual. A partir daí, a nossa fé, ela não se perde, assim como nas encarnações passadas que nós tivemos, meus irmãos. A nossa fé, ela vai crescendo, ela vai se solidificando, ela vai abarcando novas formas de pensar, novas formas de se desenvolver e novas formas de nós vermos Jesus, Deus, Virgem Maria, as equipes espirituais de Bezerra de Menezes, enfim, poderia passar a noite inteira citando aqui casos para vocês a respeito dessa questão da espiritualidade. Vejam como é bonito, nós temos os nossos irmãos da religião católica juntos ao plano espiritual, que desenvolvem todo esse processo, que desenvolvem essa questão de amor ao próximo nas santas casas, nos hospitais, nas missas, aos recém-desencarnados. Nós nunca estamos desamparados, meus irmãos. Nós estamos sim buscando uma forma de nós desenvolvermos, de podermos crescer. O exemplo dessa colônia, ela nos deixa muito claro que tudo saiu de Deus e tudo provém de Deus. Uma outra colônia interessante desse tópico que nós estamos abordando é a colônia da Praia. Ela fica no sudeste do Espírito Santo, próxima a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para as atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Vejam só, meus irmãos. Elas desenvolvem estudos, ela mantém a observação constante no equilíbrio exercido pelo oceano e o meio ambiente, na estrutura do planeta. Ela funciona como um dos pontos de equilíbrio. Vejam como Deus é perfeito, é maravilhoso. Nada acontece sem a autorização, sem o consentimento, sem a direção. Nós somos muito pequenos, meus irmãos, para tomarmos qualquer decisão. Nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós e os nossos irmãos espirituais estarem próximos. Certa vez questionaram a Chico Xavier qual seria o número relativo entre pessoas encarnadas e desencarnadas, ao que ele consultou Emmanuel e nos disse: para cada encarnado existem 3 desencarnados no nosso planeta. Não porque esse é um mundo de espíritos desencarnados, mas sim porque nós precisamos desse apoio. Nós precisamos do apoio das equipes espirituais porque nós somos muito pequenos. Recém saímos da fase de criança e estamos começando a entrar na fase de adolescência. Meus irmãos, essas colônias nos demonstram como nós precisamos de amparo, como nós precisamos cuidar do próximo de nós mesmos, que estamos todos intercalados, somos devedores entre nós, num processo não pejorativo de dívidas, mas sim num processo de amor constante, num processo de nós ensinarmos ao outro aquilo
que nós, em diferentes planos evolutivos, conseguimos crescer e estamos, na verdade, misturados, uns mais elevados, outros menos elevados, uns mais à frente, outros mais atrás, mas sempre com condições plenas de desenvolvermos a nossa fé, desenvolvermos o nosso desenvolvimento mental. Hoje nós falamos de algumas colônias, ainda existem mais colônias a serem abordadas, meus irmãos, em palestras sucessivas. Gostaria de deixar essas palavras como uma reflexão, para que todos nós pensássemos como nós temos nossa visão limitada, como nós temos que parar um pouco para ver aquilo que está ao nosso redor, escutar aquilo que está junto de nós, aquilo que nós não conseguimos ver, para que nós possamos entender que nós somos muito pequenos, que nós precisamos do apoio de outro e que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é só uma passagem, meus irmãos. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê a força necessária para nós entendermos aquilo que está ao nosso redor, que nos dê o conhecimento, mas sobretudo entendimento, meus irmãos, nós entendermos aquilo que está próximo de nós. Que a nossa semana seja abençoada e que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja.